Sejam bem-vindos ao podcast Mundo da Lua. Estamos chegando à segunda temporada. Eu sou o Armin, host desse podcast, junto com os meus amigos Thiago Scala e Thiago Rosa. Tamo aí de volta. Thiago Estamos Rosa aí. repaginado. Repaginado, ele Nossa. deixou o cabelo. Olha, cara, ele fez um tratamento no cabelo. Cabeludo. O pessoal não estranhar, cara. Eu acho que a gente precisa falar disso, entendeu? Renovação E é esse importante sorriso? pra todo mundo. Tá bonitão, é isso bonitão, mesmo. Tem que se tá cuidar. bem. E hoje nós temos para o tema Design com propósito e aplicação ao ESG. Temos uma convidada ilustre. O nome dela já diz tudo. Bárbara. Ela é bárbara. Nossa. Bárbara Bem-vinda. Vilar. Obrigada. Bárbara Vilar, formada em marketing com especializações na área de design, inovação. Ela é mãe do Pedro. Ela trabalha com produto e design, casada com o Marcelo e também ela é professora de meditação. Que curiosidade legal. Hoje é um episódio zen. Vamos lá, todo mundo dá Nessa cidade caótica. Obrigada pelo convite. Muito bom estar aqui. Bárbara, para quem ainda não te conhece, conte pra gente um pouco sobre você. Quem é você além do crachá? Sou tudo isso que você falou, né? Mãe do Pedro. O Pedro chegou tem um pouco mais de 2 anos, 2 anos e 3 meses. Então, isso por si só já é muita coisa, né? Se tornar mãe é muito além do crachá. Sim. Aí a gente entende o nosso projeto de vida mesmo. Eu sou esposa do Marcelo, eu casei com ele 2 vezes. Isso também é uma curiosidade, assim, Legal. casar com o mesmo marido 2 vezes. Marcelo não sei como tudo. assim? Conta, como assim? A história é longa, então eu vou sintetizar. A gente foi pra fora antes de... A gente ainda namorava, mas tinha uma pressão ali, 5 anos de namoro, casa ou não casa. A gente foi morar fora, foi um sabático ali. Aí a gente casou lá, a gente casou na Austrália. E Achei aí... que era em Las Vegas, você ia falar. Por aí Não, mas tá na lista, casar em Aí Vegas. é a terceira vez de Terceira casamento. vez, então. Exato. E a gente casou lá. E aí, quando a gente voltou, a gente foi ver o trâmite de oficializar o casamento de lá aqui. Que é bem diferente o formato, né? Lá o que vale é testamento e não casamento para bens. Então, no fim das contas, casar de novo aqui era mais fácil do que tentar oficializar o casamento de lá aqui. Então, a gente casou de novo na mesma data. Então, era uma premissa, assim. Então o rapaz foi abençoado 2 vezes. Foi. É isso. Mas Foi. por que você não usou uma segunda data? Porque eu falei, cara, eu não quero ter que fazer gestão de datas 2 presentes, importantes, meu, no assim. ano. 2 Não, presentes, é verdade, é uma não era? estratégia. Cara, né? mas eu sou virginiana. Ah, bom, Ah, entendi. é Já tá verdade. explicado. Então, é um pouco complexo isso pra mim, assim, né? Tinha uma questão. E é engraçado, porque eu tive que organizar o casamento as 2 vezes em um mês. Primeiro porque lá a gente tinha um prazo, então em um mês a gente precisava casar. Então eu falo que eu casei com ágil, criei um Kanban, o que precisa fazer, o que a gente precisa decidir para Release conseguir em um casar. mês. E eu acho que isso é muito bom, porque não tem tantos questionamentos durante um longo processo de planejamento de uma decisão tão importante. E aí, quando a gente casou de novo, como eu queria casar na mesma data, e é um mês depois do meu aniversário, ele me pediu em casamento de novo no dia do meu aniversário. Eu falei, cara, a gente tem exatamente um mês para casar de novo. Que Só que aqui no correria. Brasil, com a família toda. Então, de novo, vamos casar com Kanban. Ser Tá com prático. Kanban. Vamos ser prático. Fazer Sim. tudo o projeto em 30 dias. Exatamente. Bacana. Exatamente. A gente sempre celebra esse momento dando um presente pro nosso convidado aqui. Você vai receber uma caneca do Mundo da Lua. Ai, que demais. Principalmente porque você falou coisas que Amei. emocionam aí o coração, né? É. Falou do filho, do marido do Marcelo. Boa, a gente vai falar muito E não sobre... precisa devolver no final do episódio. é Não, sua você mesmo. pode levar pra boa, casa. Obrigada. Amei. Legal. A sua primeira formação em marketing, você construiu isso, acredito, por uma conexão aí com, talvez com tecnologia e tal, mas parece que foi com o mercado publicitário que você descobriu o design digital, né? O que te encantou nesse universo e nessa transição? É bom falar sobre isso, porque quando eu olho para trás, eu vejo esse padrão, assim, né? De transições na carreira, que tem muito a ver com o contexto da tecnologia, inclusive. Então, quando eu comecei a trabalhar... Sim. Eu comecei a trabalhar com 14 anos. 14 anos. E- Trabalhou nove. Eu também comecei com 14 anos. Também. E assim, não vou contar toda essa história, porque, né, já faz um tempinho.
Mas é engraçado falar porque eu comecei a trabalhar com 14 anos como office girl. Então, já era uma transgressão, porque era uma profissão masculina, né? Era office boy. Legal. E eu trabalhava na Kodak. Olha que legal. Então, imagina, eu trabalhava numa profissão que praticamente não tinha mulher, que já não existe mais, já há algum tempo, na Kodak, que também foi uma das grandes marcas que foi disruptada pela tecnologia. Uhum. Não faz tanto tempo assim, né? Sim. Quando a gente olha para trás, mas toda essa mudança foi mudando a minha carreira também. Então, quando eu começo a trabalhar em agências, no mercado da publicidade, eu começo a trabalhar antes da universidade. Então, Sim. quando eu resolvo fazer marketing, eu já tinha uma veia da criação, queria trabalhar em estúdios de criação na publicidade. Só que, naquele momento, quando eu olhava para o marketing, eu falava, isso aqui vai me dar mais amplitude na minha profissão. Né? Então, por mais que eu tinha uma veia mais da criação, de estar ali ligada à criatividade publicitária, eu queria ter mais opções e ter uma veia mais de negócios. Foi aí que eu optei pelo marketing. E foi na faculdade que eu também entendi que o mercado ia passar por uma grande transformação, porque era começo da banda larga no Brasil, a gente já fazia projetos de portais para os clientes, eu já atuava como mídia na Você agência. está falando em 2000 e pouquinho. 2004, 2003, 2004. Acho que a gente falou sobre isso em um dos No primeiro episódios, episódio. né? De inovação. Foi, acho que Entre o primeiro. 2002 e 2004 foi aí o primeiro. início, né? Acho que 2002. Isso mesmo. E aí, a pessoa de mídia da agência é quem está mais conectada com o externo, né? Que está falando com os veículos, que está falando com os grandes portais. E eu adorava negociar mídia online. Porque, na verdade, naquele momento, não tinha muito modelo de monetização. Então, era tudo bonificação da mídia offline. Sim. Meu chefe detestava esse tipo de negociação, obviamente. Porque ele falava, não é isso, né? A gente está aqui para vender quarta capa, vender anúncio na Vejinha e tal. E eu falei, cara, eu acho que a publicidade vai demorar um pouco mais. Porque também ia surgindo as agências especializadas, né? Em digital, as primeiras, assim. E aí, nesse momento, eu decidi sair do mercado publicitário. Então, são essas mudanças da carreira que tem a ver com o contexto, assim. Aí, fui para o mundo financeiro. Deixa eu fazer uma pergunta aí, Bárbara. Assim, você falando e eu tô migrando já do digital para offline. Como que as empresas de marketing fizeram para se adaptar ali? Porque eu imagino que uma série morreram ali nesse percurso e nasceram novas, né? Sim. Eu fiz projetos aí em uma editora há 10 anos atrás, 15 anos atrás, que não se modernizou a tempo e praticamente ela morreu. Era uma das principais aí do Brasil. Né? A própria Sim. Kodak teve essa transição, né? Sim. Quem leu aí Organizações Exponenciais conta um pouco sobre essa onda que talvez a Kodak não tenha surfado, que foi a transformação digital, né? Em como sair ali da Polaroid, né? Para o digital. E que talvez ela tenha perdido um pouco de mercado, né? Óbvio que é uma outra conexão, né? A gente tá falando sobre o publi aqui, né? Sobre o marketing, Aí, né? É que hoje todo mundo tem a visão dos grandes, da história dos grandes. Mas imagino que ali no meio tem aquelas empresas do middle ali que devem ter sofrido muito essa transição, né? Sim. Acho que, só para voltar no exemplo da Kodak, eu estava lá dentro, né? Então, a Kodak tinha investimento, a gente tinha uma super máquina de digitalização, mas ela escolheu um caminho de digitalizar as fotos antigas e ainda muito focada no impresso, né? No processo impresso. Mas ela já tinha tecnologia ali dentro, então provavelmente tinha bastante investimento, né? Cada loja da Kodak, franquia da Kodak, tem uma máquina daquela para digitalizar. Mas eu acho que o processo é que a Kodak ela não foi disruptada pelo processo de digitalização nesse aspecto. Foi a mobilidade que trouxe isso, né? Então, o próprio advento do celular com câmera, isso trouxe a digitalização da fotografia veio, acho que numa outra disrupção. Eu acho que o marketing, acho que primeiro teve o entendimento de como esse mercado publicitário ia ser vendido, né? Ia passar a ser produzido e vendido. Tinha uma camada técnica que nem todo mundo dominava, né? Então, tinha uma questão também de dominar mais a tecnologia. E eu acho que
Você falou da editora, eu era office girl dentro dessa editora, provavelmente a mesma que você está falando. Eu passava o dia inteiro ali. Eu sou de uma família também de gráficos, né? Que trabalhavam nas grandes editoras. Então, eu vi tudo isso acontecendo, Vocês assim. podem até falar o nome, porque nenhuma delas existe mais praticamente. Estou falando especificamente da Editora Abril, Eu porque trabalhei na Editora Abril 2014 lá. Não, era a nossa grande No referência. NEA lá, né? É. Eu trabalhei em consultoria que implantava software em jornais. Eu passei por, acho que quase todos os jornais impressos do país. Nenhum deles existe mais. Então. Eu acho que a questão de... acho que o processo de digitalizar aquilo que era físico foi um grande desafio mesmo, né? Foi um grande desafio. Então, acho que a gente pode fazer uma análise profunda, né? É uma experiência eu fico bacana pensando aí, né? muito na estratégia, né? Mas- Porque quando você está numa direção numa empresa dessa, seja a Editora Abril, seja a Kodak, se você não tem o time certo ali, você é muito tardio no pensamento estratégico, cara, você afunda a empresa. Praticamente, na hora que você vai pensar em tomar ação, já chegou uma série de novas empresas ali tomando o seu espaço. E para você recuperar esse espaço é muito difícil. Muito difícil. Mas você comentou uma coisa que me chamou a atenção. Você falou, eu estava nesse mercado e percebi que ele ia mudar. Como isso? Talvez tenha sido um pouco hoje eu não consigo te dar essa resposta, porque foi uma coisa feeling, assim. Foi uma questão de perceber, ver um movimento acontecendo, a resposta da onde eu estava não sendo a mesma. Falar, cara, se eu ficar aqui, não vai ser aqui que eu vou conseguir vivenciar isso, experienciar. Mas foi feeling. Assim. Foi feeling. Muito por causa dessa troca com os grandes portais, né? Com os comerciais que vinham e traziam informação. Você fala... Pegou a visão ali, o sentimento e foi, né? Exatamente. E foi tipo instinto, Foi né? instintivo, Mas eu acho interessante esse ponto, porque muitas empresas, e aí a gente estava falando de Kodak, por exemplo, acabam não percebendo isso. O instinto parece não falar alto, né? E talvez tivéssemos que ter uma forma de processualizar o instinto, sabe? De forma que você consiga manter esse olhar e perceber essas nuances de mudança, sabe? E ainda que a gente consiga, né? Porque existem profissionais super especializados no trabalho de foresight, de prever futuros, de olhar para tendências. Mas ainda assim, você vai questionar todas as certezas que você tem, que é o que está no seu PNL. Então, também tem esse lugar de abertura a risco, de querer aprender, de estar disposto a investir. E não é trivial. Acho que quando a gente fala de transformação digital, vem muito desse lugar de como é que a gente questiona o que está aqui, o que está posto, financia uma outra avenida para entender o que vem por aí, né? Eu tenho uma pergunta agora que é a mesma coisa. Como você faz para um elefante mudar de rota ou uma formiga de mudar de rota? É muito mais fácil mudar a formiga, né? Do que você tentar mudar um elefante de rota. Então, é bem isso que você está falando, né? O pensamento estratégico ali tem que envolver muita gente, muito investimento, e tem uma ciência por trás. Mas, putz, eu tenho já a receita do bolo que está dando certo aqui, está gerando PNL, está gerando a receita. Como que eu faço essa transição? Como é que eu arrisco? Mudar né? muito a cultura, né? O arriscar acho que é mais tá mais ligado talvez ao instinto, ao mindset, à forma de perceber as coisas. Agora você trouxe um ponto super importante, eu não quero deixar de frisar aqui. Nós falamos sobre a Office Girl, né? Eu fui Office Boy. Também. Né? Eu fui também. A mesa inteira trabalhando. Justamente. A gente encerrou a temporada passada com a presença da Marina Almeida aqui no nosso podcast. E nós estamos fazendo a abertura desse podcast com uma mulher aqui com a gente. A gente está super feliz de ter você como convidada e de levantar essa bandeira. Então, queria aproveitar o momento para frisar que a mulher pode trabalhar no que ela quiser. A mulher tem a mesma potência, a mesma qualidade, o mesmo resultado que um homem em qualquer uma das profissões. Sem dúvida, né? Sem dúvida. Então, um parabéns para todas as categorias, né, das mulheres, inclusive as Moto Girl, né? Que tem bastante por aí, né? Que é uma profissão que acabou evoluindo, né? Com a moto, né? A facilidade de você fazer com a moto aí o serviço. Eu lembro que eu fazia banco ali na Silva Bueno, na região do Ipiranga, a pé, né? Às vezes eu encontrava um amigo que fazia de bicicleta, eu falava, poxa, talvez esse seja é o uma motoboy, alternativa. esse é o office boy evoluído. Isso, é o motoboy do futuro, né?
Você teve diversas experiências marcantes, né? Como o sabático aos 27 anos, né? Você fez viagens para o Nepal, Butão e Austrália, né? Como essas vivências te ensinaram, né? Com esse conhecimento que você teve do mundo? Porque eu sei que isso auxilia a gente na carreira também, né? Sim. Essa experiência. Conta pra gente. Por onde eu começo? Na verdade, Você assim... foi fazer no Nepal. eu sempre... que eu- Você desistiu da Eu carreira fui buscar o nome do meu Você filho. desistiu então eu vou da contar carreira essa de história. marketing e aí falou, eu preciso Não, de fato Então, acho que tem... conhecer o mundo? Vou contar um pouco da Austrália, porque tem relação com esses turning points de carreira, assim. Tá. Quando eu saí da agência e fui para o mercado financeiro, eu também fui para o mercado financeiro num momento super transformador do banco em que eu fui trabalhar. Então, eu fui trabalhar no Banco Santander, que tinha acabado de passar pelo processo de privatização do Banco do Estado de São Paulo. Então, era uma super transformação, porque era privatizar um banco, o maior banco do Estado, enfim, tinha uma potência enorme, mas a gente estava falando de um novo entrante também na região, né? Num cenário ali que os bancos privados eram meia dúzia. Então, já era transformador. Fui trabalhar num projeto de tecnologia, enfim. Fiquei ali 7 anos e passei por mais uma integração que foi pós-crise, a bolha imobiliária, que a gente teve um problemaço na economia, principalmente na Europa, e o Banco Santander adquire o ABN, e aí no Brasil, 100% do Banco Real, que era um banco super querido dos brasileiros. Então, era uma transformação enorme, uma integração gigante também, e que juntou 2 bancos com culturas completamente diferentes, todos os desafios do mundo, e numa integração de banco, o desafio é tecnológico, né? Praticamente 100%. Claro, tem uma parte importante de marca e de posicionamento, mas a maior transformação ali é de tecnologia. E tinha um time de marca muito forte no Real e que veio para o Santander, porque foi uma premissa de o melhor dos 2 bancos, assim, na integração. E ali foi feito um trabalho importante de foresight, de olhar a relação do brasileiro com o dinheiro em 2020. A gente está falando aí de 2010, mais ou menos. E já começou a sair de que qualquer varejo poderia ser um banco, que teríamos também uma relação diferente com o dinheiro. Então, a gente está falando de uma base de brasileiros pouco bancarizada, né? Estamos falando de 2010. Então, que praticamente 100% da população estaria bancarizada, que a relação com papel moeda ia ser completamente diferente, que havia possibilidade, com o advento da acessibilidade à tecnologia, ter outros tipos de moeda. A gente não falava em bitcoins ou criptomoeda, nada disso. Só falava de outro tipo de moeda. Falava que Isso poderia. 2010. Falei, cara... Em 2017 teve o boom de criptomoeda. Pois é. Então, assim, nesse trabalho de foresight, que é isso, né? Como que você mira, Bárbara, enxerga você tudo isso? moeda lá atrás. Se você tivesse comprado... Não, cara, mas sabe Hoje... que... Mas eu olhei ao meu redor e falei, putz, tô num banco enorme, um banco global, de 150 anos, e tinha acabado de fazer 150 anos, então se falava muito da fortaleza e o quanto a fortaleza de um banco é muito importante, ainda mais em momentos Uma história, né? de crise, porque você tem respaldo, né, para os seus clientes e tal. Então, você fala, putz, legal, mas a gente acabou de passar por uma integração tecnológica que não foi fácil, né? Legados, mainframe rodando, aquela coisa toda que a gente sabe bem. Resistência do time, Eu falei, né? cara, isso tudo que vem pela frente... Eu olhava e falava, será que eu vou ser bancária? Mas você já teve essa sacada de que qualquer negócio poderia ser um banco? Porque isso apareceu. Apareceu lá, sim. Nesse estudo. A importância do foresight, tá vendo? Muito importante. E aí, 5 anos de namoro, 27 anos, né? Aquele momento de final de setênio. Assim, preciso resolver uma pressão familiar, do tipo, e aí? Vão casar, financiar um apartamento? Eu falei, cara, vão comprar um Fusca. Com 27 anos trabalhando em banco na área de TI, parecia que tinha uns 40, mais ou menos isso. Eu falei, cara, não, que casar, que financiar apartamento, não é isso. E eu tava super bem ali, prosperando, tava num time super legal, um time que já trabalhava... muito orientado à experiência, à plataforma digital, né? A gente nem chamava de marketplace, mas eram os principais marketplaces, então eram produtos digitais mesmo. Falei, vivendo já o que era a arquitetura de informação, interação humano-computador, né? O pré-UX ali. Falei, putz... Vou ou não vou, né?
não Faço vou ou não ficar faço, aqui. né? Mas eu também não tinha grana e não tinha também um aporte de tipo, vou abandonar tudo. Aí falei, não, vamos embora. Falei pro meu namorado, vamos embora. A gente fica um ano fora, estuda inglês, vai viver. E depois a gente casa, vê o que faz, né? Vende o carro. E aí a gente se organizou um ano antes, assim. E aí eu fui para a Austrália em 2012. E aí, quando eu fui para a Austrália em 2012, que falo, putz, eu posso ir para qualquer lugar do mundo, que bom. Porque tem um pouco isso, E a né? Austrália Por mais é que você longe, tenha... né? Exatamente por isso, assim. Porque por mais que você já tenha viajado para fora e tal, de férias, uma vez que você vive fora e que você passa a ser fluente em outra língua e vive outras culturas, você fala, por quê? Você questiona qualquer fronteira. Você fala, por quê? Todos nós somos cidadãos do mundo, né? Rolou um pouco desse questionamento. E aí, depois disso, eu quis ir para vários outros lugares, porque pós-Austrália, eu fiz um tour pelo Sudoeste Asiático. Eu já era muito conectada com a cultura oriental, assim, porque fiz uma formação de yoga em 2009. Eu estava nesse meio do caminho. É antigo, 2009, né? Eu tinha... Fui nesse processo do banco mesmo, porque o mercado financeiro, o dinamismo ali... É pesado, né? Chegou um momento que eu falei, eu Você conseguiu acho que eu... empregar um pouco dessa dinâmica no banco? Então, Eu sei que esse assunto você conseguiu empregar em outros lugares, mas no banco... na verdade, eu não contava para ninguém. Eu fui me aprofundar no yoga porque foi bastante transformador para mim. Porque eu tive pânico e eu não quis tratar no formato natural que a maioria das pessoas vão. Que, vamos no psicólogo, talvez no psiquiatra, toma um remedinho para... Falei, não, quero entender o que está acontecendo comigo e eu quero tentar fazer a minha própria gestão, assim. E aí fui fazer yoga, fui meditar e percebi que eu tinha ferramentas. Eu falei, tenho ferramentas. Mas aí eu quis me aprofundar muito. E aí eu fui fazer essa pós-graduação, que era muito orientada à ciência, então, com estudo científico, e achei esse caminho um caminho até de linguagem universal, para desmistificar essa coisa do Haribô, não. Vamos aprofundar nesse lugar. Lembra, eu sou virginiana, então... o lugar da ciência, para mim, era bem importante, mas foi bastante transformador para mim numa época que eu tinha 20 e poucos anos, não tinha super maturidade, assim, e já havia transformação. No banco, eu não contava para ninguém que eu estava fazendo uma pós-graduação em yoga, porque eu ia de terno, né, gente? Tudo bem, hoje eu tô de terninho, mas... Era muito mais formal eram outros naquela tempos, época, exatamente. E aí, não tinha nem casual day, assim. Calça jeans, nem Mas pensar. você não me respondeu se você colocou yoga no banco. Não, então, aí quando veio o Banco Real tinha umas ações muito mais orientadas à sustentabilidade e, portanto, bem-estar também. Então, tinha aula de yoga no banco. No banco. E aí, nesse momento, eu falei, cara, agora eu posso falar que eu faço yoga, eu posso falar que eu sou tatuada, porque era uma coisa que eu nem mostrava, imagina. Outros tempos. Então, eu praticava yoga lá, mas prática, né? Não necessariamente falava que eu estava fazendo uma pós-graduação em yoga. Você não chegou a contar que você estava fazendo a pós-graduação? Não cheguei a contar. Se a professora sabia, e algumas pessoas ali mais próximas, mas não era uma coisa que eu falava no meu PDI, por exemplo, né? Mas sempre foi o plano B. Isso é legal, de falar assim, poxa, acho que aqui tem um lugar do plano B. Então, se amanhã eu não for para esse lugar da tecnologia, do digital, né, do design, eu talvez possa dar aula de yoga, por que não, né? Eu tenho essa formação. Então... sempre tive essa conexão, assim, com a tradição oriental, com práticas contemplativas como yoga, meditação. Então, eu sempre me interessei muito por esse outro lado do mundo. E aí, quando eu fui para a Austrália, eu fiz questão de fazer essa viagem pelo Sudoeste Asiático. Então, fui para o Camboja, fui para a Tailândia, conhecer templos e tal. E aí, a Índia também estava na minha lista. A Índia eu já fui bem depois. Mas eu fui junto com os professores da minha formação. E fui conhecer também a universidade, que é a universidade que faz esses estudos desde 1902, né? Ligados à ciência e à meditação. Sim. Então, foi uma viagem de estudos também, assim. E o que é interessante dessa história, Bárbara, é que, assim, muitas pessoas, às vezes, não buscam alternativas para situações que desequilibram,
né? Você imagina que, às vezes, trabalhar num banco ou num setor, né, no segmento financeiro, acaba gerando esse estresse, essa competitividade. Tem outros setores que a gente também conhece que gera esse desafio. E, às vezes, as pessoas acabam indo para caminhos de medicamento. E tem outras alternativas, né? Conta um pouco pra gente dessa aderência, de pessoas que se conectaram com esse movimento e que podem também aí procurar esse rumo, né? Até para resolver problemas internos, né? E Sim. reequilibrar, reorganizar ou desacelerar, né? Como a gente chama, né? Evitando aí burnouts. Esse é um tema muito bom, porque da pandemia para cá é que o tema ficou em voga e depois que a Organização Mundial da Saúde também colocou esse tema como um tema de saúde do trabalho, porque até então as pessoas tinham burnout e nem sabiam o que era, não tinha nem nome, né? Então, é importante a gente falar sobre isso, porque eu venho de uma era pré, onde eu fui para esse caminho, entendi que existia um caminho alternativo e que ele é integrativo e complementar, é importante dizer, né? Não dá para... talvez o que eu fiz foi arriscado, mas no meu caso ali foi suficiente, mas não é assim para todo mundo. Então, eu prefiro falar desse cuidado que é integrativo e que você possa usar técnicas como essa, ferramentas como essa para complementar esse processo. O processo da meditação e da yoga, ele traz um lugar também de reflexão, de autoconhecimento, e que vai te dar ferramentas para você fazer a sua autogestão, né? Você entender de onde vêm os gatilhos, onde você pode fazer os ajustes também para você ir se reprocessando, né? É um autoconhecimento, né? Porque quanto mais você se conhece, quanto mais você entende o que causa os gatilhos e como você vai agir depois, isso vai retroalimentar a sua base de dados emocional, né? Então, aqui a gente está falando de treinar nossos próprios agentes, assim, né? Em tempos de inteligência artificial, a gente precisa se aprofundar cada vez mais no nosso autoconhecimento, porque a gente precisa nos treinar também, né? E eu costumo dizer, não é controlar, é fazer a gestão da gente mesmo. E esse processo acontece nesse momento de contemplação, de silêncio, de entender como a mente funciona. Não é silenciar a mente, isso não existe. O que existe é você observar os seus próprios pensamentos e entender o que está acontecendo dentro da mente, né? Então, já vim estudando isso. E aí, quando eu vou para a Natura e começo a me aprofundar também nos meus estudos e me torno uma facilitadora também de meditação, acho que lá eu tive a oportunidade de transformar o que então era meu plano B num plano tipo A, vamos dizer assim. Tipo A. Porque aí vem o convite de estar nesse grupo, né, junto com o programa corporativo, ainda pré-pandemia, então pré-burnout, pré-temas de saúde mental super em voga. E passo a ser facilitadora de práticas de meditação para os grupos. Mas aí, quando vem a pandemia, a gente precisa intensificar as sessões e a gente entende que, poxa, na verdade, tudo que eu vivi até aqui me preparou para esse momento, para eu poder estar a serviço ali. Então, foi muito legal. Então, foram quase 5 anos de facilitação de meditação, para além da minha profissão, que paga o meu salário, vamos dizer assim. Sim. Que foi muito legal também. E aí você aprendeu essas lições todas na Universidade de Yoga ou você encontrou um monge budista lá no Nepal? O que aconteceu? Eu encontrei um monge budista no Isso é Nepal. legal. Como você encontrou esse monge? Conta pra gente. Cara, assim, quanto mais você estuda sobre a origem da meditação e os contemplativos e todo o trabalho científico, porque essa também foi uma escolha do budismo tibetano, né? De se conectar com a comunidade científica para universalizar essa conversa. Então, sair desse lugar do místico, do religioso e falar, cara, tem uma ferramenta aqui que nasce no budismo, mas que ela é essencial para a humanidade, independente. Então, Dalai Lama se junta ali com uma galera, só cientista fera, e fala, vamos sistematizar essa parada? Tanto que virou um programa mesmo de facilitadores do Cultivate Emotional Balance. Eu sou uma facilitadora, fiz essa formação no Einstein. E aqui no Brasil, ainda bem, temos essa grande formação aqui para gestão das emoções nas organizações, que é baseada nesse programa.
Então, assim, eu sempre... Putz, o budismo, né? Os monges. Então, tinha algumas coisas algumas viagens na minha lista, e uma delas era o Butão. Primeiro porque é um país que também olha para o outro lado do PNL, né? Não olha só para o PIB, mas foi eles que criaram a felicidade interna bruta. Então, que lugar é esse que é tão especial e que olha para a felicidade da sua população em primeiro lugar? Então, queria muito. É talvez o país que esteja mais perto que tenha o budismo como a parte mais ética do país, né? Então, o budismo faz parte do dia a dia, da rotina, do lifestyle, da forma como eles vivem. Então, queria muito passar por ali. E quando a gente decidiu ir fazer Nepal e Butão, né? Porque, eventualmente, você precisa fazer uma parada ali antes de chegar no Butão, e o Nepal é o lugar mais próximo. Eu tinha decidido que eu ficaria grávida após essa viagem, porque é uma viagem importante. Né? Você investe muito, é longe, você vai ficar no mínimo 20 dias fora. Mas o Pedro resolveu vir antes. Então, eu fui pro Butão. Você viajou grávida? Eu viajei grávida, tava de 14 semanas. Mas você não sabia? Sabia. Você sabia? Sabia, e eu já estava entrando no... já estava entrando no segundo trimestre, então era a melhor época, pouca barriga, super ativa, já não tinha mais aquele enjoo e tal, então era a hora, tinha que ser, e foi sincronizado pelo universo. Ainda bem que a gente está aqui num podcast que chama Mundo da Lua. Aqui é permitido. Tudo pode acontecer aqui. Porque aí é acreditar na sincronicidade mesmo. Sim. E só frisando, o nome Mundo da Lua, ele só existe para realmente a gente vir aqui e sair da caixinha. Sair da caverna, ir para o Mundo da Lua. Onde tudo pode acontecer. Ou entrar numa caverna no alto de uma montanha no Nepal. No Nepal, justamente. E aí é muito engraçado, porque nesse processo de estudar, né, o budismo tibetano junto com a ciência, você vai encontrar grandes referências. Tem um monge, que ele é um monge talvez que foi mais estudado pela ciência, que é o Matthieu Ricard, que ele é conhecido no mundo como o homem mais feliz do mundo. Repete o nome. Matthieu Ricard. Ele é um francês, mas ele é um budista tibetano, bastante famoso, é fotógrafo também, tem várias fotos publicadas pela National Geographic e vários livros publicados. Então, é um cara super referência, era referência para mim. Quando a gente chega no Butão e os guias sabem que eu tô grávida e tal, eles falam, nossa, auspicioso você tá aqui grávida. E aí eles me contam que dentro da cultura do budismo tibetano no Butão, quem dá o nome da criança é o monge supremo do templo, porque eles são oraculistas. Então, esse nome vem intuído pelo monge. Então, até que a mãe vá buscar o nome do filho no templo, o filho é chamado por um apelido. Sim. Porque no Butão também não se pode saber o sexo da criança antes da criança nascer. É uma restrição mesmo, por conta da influência da China, no momento de crianças do sexo feminino. Então, para que não tivesse nenhuma interferência ou nenhuma problemática ali, ninguém sabe. Então, um filho nasce sem nome, tem um apelido. Já tinha escolhido o nome do Pedro antes de chegar lá? Já tinha, porque Pedro veio no sonho. Tem toda uma história aí também, que eu não vou estender muito, senão a gente não vai contar. E aí, eu tinha uma série de templos que eu ia visitar. Sim. E aí, ele falou, se você der sorte, na visita, a gente vai encontrar o monge. E aí... Ele vai dizer o nome. Ele vai dizer o nome. E eu fui em vários templos, nos principais templos do Butão, que são incríveis, assim, de entrar e chorar, porque é, nossa, uma energia, uma força. E nada. O último templo é o Tiger Nest, que fica a 3.400 metros, mais ou menos, no alto de uma montanha. Então, é uma trilha razoável. E eu tinha um pouco de dúvida se eu ia. Mesmo, eu já estava aclimatada e tal, mas era uma subida razoável para uma mulher grávida. Então, eu falei, não, vou meditar e vou ver se eu tenho uma resposta. E, cara, muito engraçado, porque eu não sabia se eu ia. Eu me preparei toda, mas até a noite anterior eu estava com bastante dúvida. E todo mundo fala, não, qualquer coisa você fica na metade do caminho, tem um lugar, tem uma parada. E beleza.
Cara, eu fechava o olho, eu via mulheres e crianças subindo uma trilha. E eu falo, não é minha mente que está imaginando isso, não é possível, é um sinal. Mundo da Lua, eu posso falar disso aqui abertamente. Resolvi subir. Então, vamos subir. Fui no meu tempo, devagarzinho. Sim. E, cara, cheguei nessa metade do caminho, tinha uma cadeira e um girassol e a vista para o templo. Mas ninguém em volta. Eu falei, Tava me esperando. essa cadeira estava me esperando para eu ter o meu descanso. Fiquei super emocionada. E você já vê o templo, você fala, cara, eu vou lá. Sim. A motivação que precisa ter. Enfim, fui. E tínhamos o monge supremo do templo, que é o principal templo do Butão. Falei, Tudo perfeito, a cadeira. sincronizou tudo, eu tinha A que estar visão. aqui. O guia conversou com o monge e falou, ó, tem uma situação, ela tá grávida e tal, você pode dar um nome e tal. Falou lá, negociou com o monge. A única coisa que ele perguntou é, como você é ocidental, você já sabe se é menino ou menina? Eu falei, sei, é menino. Então, senta aqui, fez um ritual e deu o nome. Fez um ritual e foi... Né, não foi tão simples assim como eu tô falando, mas um ritual. Teve ali um momento de silêncio absoluto. Legal. Me deu o nome, eu saí de lá assim, num êxtase. Por quê? Putz, eu tinha conseguido chegar naquela altura, escalando uma montanha, né? Subindo uma montanha e tal. O monge tava lá. Falei, meu, Espetacular. tô em outro tempo, sabe? Tô em outra dimensão. É um espaço-tempo que é impossível de mensurar. Saí com o sorriso daqui a aqui, assim, tipo, nas nuvens. Eis que, ainda logo no começo da trilha da volta, Contração? não, eu olho, vem vindo um monge. Outro monge. Outro Outro monge. monge. Então, assim, não foi só esse encontro. E era o Matthieu Ricard, Ah, Caramba. o homem mais feliz do mundo, um monge do qual eu admiro, que eu leio, que eu estudo sobre. Qual foi a Na primeira tua pergunta frente. que você fez pra ele? Não, eu não perguntei nada, eu só falava, I don't believe, I don't believe. E assim, e meu marido falou, pelo amor de Deus, o que está acontecendo? Eu falava assim pro monge, eu nunca vi minha esposa tão feliz por encontrar outro homem que não eu. E eu falava assim, eu não tô acreditando que eu tô encontrando você, não é possível, com toda, né? Aí expliquei pra ele, eu falei, eu acabei de sair, tô grávida, tal, e tem um nome tibetano. Ele sabe da importância disso, obviamente. Ele ficou super feliz, falou, não, eu vou fazer uma bênção. Fez uma bênção ali também. Vamos tirar uma foto. Porque ele é fotógrafo. E aí ele que dirigiu ali a nossa foto. cena. Eu tô com um sorriso daqui a aqui. Que legal. E, tipo, não acreditando. E lógico que virou tatuagem também, né? Você Aí fez uma tatuagem pra esse tatuei o momento, nome do- eternizou. ai, que tatuei legal. o nome do Pedro. Mas sim, encontrei um Um monge. monge. Dois. Dois. Dois, né? E Pedro, o cara, essa é a história do seu nome, viu? Você vai poder É. revisitar aqui com a gente. Sim. Agora a gente vai para um assunto sobre trabalho, né? Dia a dia, labuta, mercado digital há 15 anos já, né? Sim. E você lidera times de design há mais de 10. O que mais mudou no papel do design nesse tempo? Olha. Ai, que pergunta difícil. A gente muda de bloco, A gente faz coloca, isso. a gente coloca na Eu fogueira. ainda tava lá, assim, ó, no alto do Tô lá botão. no Tibete ainda. Tava no Tibete. Então vamos Cara. devagar. Tá, eu acho que assim, o papel do design foi mudando ao longo desse processo, onde a gente viu uma disciplina que era hiper especializada, ou seja, a gente tinha papéis muito específicos para cada um dos designers, né? Então, a gente tinha aquele que só olhava para pesquisa e para pensar o fluxo da experiência, que aí está mais no campo da UX, e aí a gente tinha o outro que focava mais em interface, então já recebia tudo isso, e aí efetivamente entrava no desenho da interface. Os mais focados em writing mesmo. Então, a gente viu isso abrir para grandes especializações em um determinado momento, que aí eu acho que vem muito com a força da visão de produto e do formato de times ágeis, que precisava estar ali mais descentralizado.
um movimento de, o designer tem que ser end-to-end. É quase o full stack desenvolvedor, que ele tinha que olhar desde o processo de upstream, né, de pesquisa, até a entrega da interface. Então, ele era responsável e precisava executar tudo aquilo. Eu tenho minhas críticas com relação a isso, né, porque eu acho que a gente se perdeu como disciplina nesse lugar. Né? A gente perdeu uma camada estratégica importante na discussão de estar conectado mais com o negócio e de olhar a jornada de forma mais ampla, né? E isso vai realmente se perdendo no tempo. Então, eu vi isso tudo acontecer. Mas eu também vejo esse profissional como uma oportunidade de trazer mais o processo de inovação, principalmente quando a gente fala de tecnologias emergentes. Então, a gente está vivendo a era da inteligência artificial generativa que, vai roubar meu emprego, vai criar. Mas, assim, a parte humana e a parte de criticar, de julgar se aquilo é eficiente ou não, se aquilo é importante ou não, está nesse lugar de concepção, que é o lugar do design. Sim. Então, acho que tem uma oportunidade relevante, de novo, para uma nova camada do design, assim. Então, diria que eu não sei exatamente... Eu estou aqui também num lugar de leitura e de feeling, de um lugar que a gente deve se apropriar o quanto antes. Porque esse lugar da humanização, ela é a que mais vai falar alto. Sim. Porque o restante será gerenciado. Os agentes farão por nós. Mas o como eles farão está nesse lugar de eu ter esse domínio da problemática, né? Quais problemas eu estou resolvendo? Ou eu estou pedindo para resolver? E talvez seja o nosso campo de domínio, né? Talvez não. Eu realmente acredito que esse é o nosso campo do domínio, que é o lugar como é que a gente explora o espaço do problema, porque a solução vai ser feita muito rapidamente pelos agentes. Muito bacana teu ponto. Colaborando também, trabalhando com produto digital, a gente vem transformando a conexão de como construir, né? Então, assim, antigamente a gente tinha uma ótica mais técnica, né? Então, assim, existia uma demanda de negócio e a gente se conectava muito pouco com a experiência do usuário. Uhum. Eu senti essa transformação quando a gente começou a escutar mais o usuário. Eu gostaria que aquele botão fosse no canto direito. Eu gostaria que a gente tivesse soluções que não impactassem, por exemplo, a vida de um daltônico, né? Porque a gente sabe que quem utiliza o produto, quem utiliza a solução, no fim das contas, é o cliente final, é quem está ali consumindo, né? E essa transformação ajudou muito nessa construção, né? Todas as empresas que eu passei, a gente começou a escutar mais esse usuário. E aí sim, conseguir levar para UX, UI, para interpretar a forma dessa construção, né? Então, só colaborando um pouco com o seu ponto de vista, eu acho que além desse cenário que você trouxe, existiu uma colaboração que nutriu muito mais a vida do design ali, né? No dia a dia da rotina. Mas né? eu queria fazer uma pergunta em cima disso que você colocou e ver o que você pensa, Bárbara, sobre... Porque, de fato, eu entendo totalmente a importância do design, mas na prática, né? Por exemplo, eu acompanho muito startup. E na prática você vê que os produtos falham exatamente nesse ponto. E aí não tem investimento nisso. Né? O que falta nisso? Todo mundo sabe da importância, mas na hora do vamos ver e colocar o dinheiro para acontecer, não rola. Acho que tem uma falsa sensação de que essa parte é longa, a parte da concepção, né? Do lugar da pesquisa. E aí, de novo, né? Acho que a gente vive uma era da informação, que como é que a gente sintetiza melhor em menos tempo. Acho que a IA tem ajudado já muito a gente reduzir tempo de análise e tal. Mas tem essa falsa sensação de que, eu não preciso, o discovery demora demais, a gente precisa ir logo. Porque tem esse olhar curto prazista.
De eu preciso trazer... Rentabilizar rápido. Eu preciso rentabilizar rápido, tem dinheiro na mesa, e é por isso que a gente falha. É uma falsa impressão. É uma falsa impressão. E aí eu acho também, tem essa sensação de que essa nova tecnologia, vamos dizer que nem é tão nova assim, vai nos possibilitar fazer muitos mais experimentos ao mesmo tempo. Nesse lugar do discovery. Então, é mais uma mudança de chave de como é que eu acelero o meu processo de discovery, mas fazendo muito mais experimentos, porque eu terei essa capacidade, trabalhando com personas sintéticas, enfim, tem acho que, caminhos excelentes para explorar. Mas essa falsa impressão de que eu não preciso gastar muito tempo, é no-brain, a gente copia, a gente está subestimando o comportamento humano. Porque essa etapa é justamente para entender comportamento. E a gente está sendo o tempo todo... como eu posso dizer? A gente está o tempo todo vivendo muitas experiências. Então, a gente está o tempo todo mudando muito o nosso comportamento porque a gente está sendo condicionado por várias experiências que a gente está vivendo. Então, não subestimar isso é onde eu acho que a gente falha. Ou achar que a gente pode copiar porque alguém já resolveu. Eventualmente, sim, para algumas coisas, assim, cara, isso aqui é commodity de experiência de produto, vamos ultrapassar. Mas tá bom, isso é commodity. Agora, onde a gente se diferencia, tá nesse lugar Exatamente. do design. E isso é tão importante que eu, fazendo pesquisa nessa área sobre mortalidade empresarial, e eu olhei um estudo da CB Insights, com 101 empresas, 101 startups que morreram, e eles fizeram uma análise do motivo de falha. Aí tem, acho que 15, 16 motivos lá, mas quando você faz uma abstração num nível um pouco acima, 42% das empresas morreram por problema no produto. Entre outras coisas, design, né? Não atendia a necessidade do mercado, né? Exatamente. Então, Mas essa é a falha de desacreditar no Discover. Porque aí a gente sai construindo e aí acontece o retrabalho, né? O desenvolvedor tem que refazer porque alguém teve uma experiência ruim. E aí aquele dinheiro que você não quis investir antes, que você achava que era um desperdício, você tem que fazer depois. Muitas vezes você vai resolver o problema de uma pequena escala e o produto não dá a escala. Então Isso se você tiver chance de investir esse dinheiro depois, porque se você não morreu antes, né? Exatamente. Exatamente. Agora, Bárbara... Eu tenho uma pergunta que eu fiquei aqui refletindo. Como que vocês conseguem associar no design a parte de inteligência artificial? Sendo que eu imagino muito que a parte de design é muito criatividade ali, entendimento de comportamento do consumidor, do usuário final. E como que vocês conseguem aplicar a inteligência artificial nesse processo? Olha, eu vou te falar um pouco do que eu estou vivenciando. Então, dentro do processo de pesquisa, a pesquisa continuará acontecendo. Agora, o processo de análise, principalmente quando a gente fala de qualitativa, que eu tenho muito texto, né? Eu tenho por exemplo, transcrição de todas já é com inteligência artificial. Antes a gente precisava ficar ouvindo as entrevistas, né? Pegando as anotações, paredes cheias de post-it. E hoje a gente consegue colocar... Isso tudo já vem transcrito, praticamente nativo, né? Então, se eu uso Google Meet para fazer uma entrevista, eventualmente já tem Gemini transcrevendo. Então, já começa por aí. E o Copilot também. Com análise de sentimento e tudo. Exatamente. Eu consigo usar também para as análises. Então, claro, tem refinamento, né? E a gente fez muito teste agora na minha atuação atual, de fazer olhar para a nossa análise, a análise humana versus o prompt, e ir refinando para chegar no mesmo nível de assertividade. Então, Bárbara, eu queria entender como que você faz para entender a curiosidade desse processo de inteligência artificial versus humano. Como que funciona esse processo para vocês? Acho que a gente precisa partir do pressuposto de que é bem otimista o que a GenAI entrega, assim, no geral. Então, eu diria que nós somos o próprio guarda-reio dela. Então, quando a gente começou a testar como seria a nossa análise versus ao que ela trazia, a gente entendeu que a gente ia precisar quebrar ainda mais, né? E aí vem o pensamento computacional, que não é a base de estudo do design, mas é o que vai trazer fluência para esse caminho, né?
Então, para quebrar um pouco mais, para a gente tirar o otimismo e ir melhorando essa acuracidade. Então, a gente chegou numa boa acuracidade para análise de pesquisas qualitativas, onde tem muito texto, onde vem muita informação, mas a gente chegou graças a esse refinamento. O que eu costumo dizer é, cabe a nós sermos os juízes dessa coisa toda, né? E ter esse olhar ético, que eu acho que é bastante fundamental. E usar a IA onde a gente realmente acredita que a gente vai trazer eficiência e eficácia para o processo. E menos... porque eu acho que tem uma preocupação, né? Eu vou perder o meu emprego para IA. Acho que esse é um grande tema, assim. Não se a gente estiver trabalhando nesse lugar da ética, nesse lugar do comportamento humano, de colocar camada de impacto social e ambiental, né? Quando a gente fala de utilização de IA em exponencialidade, a gente sabe que esse é um tema importante sobre a nossa capacidade de geração de energia, seja para resfriamento de data center, seja para processamento de informações. Então, tem um lugar assim, eu preciso realmente utilizar? E eu estou utilizando para quê? Então, a gente também tem esse senso crítico, sabe? Acho que... Muito bom. Saindo um pouco do lugar da acurácia, mas já indo para um lugar da gente ser questionador. Porque acho que esse é o nosso... Essa é a nossa grande inteligência, a gente está no né? berço ainda da IA, né? Então tem muita Exatamente. coisa para descobrir, muita coisa para acontecer. A gente vai se adaptar a isso aí acho que ao longo da próxima década ainda. Justamente. Exatamente. Ela tocou num ponto de ESG, que a gente já vai entrar nesse assunto, mas eu gostaria de compartilhar para quem está ouvindo agora, né, e não é da área, o que significa ser designer hoje, né? E por que esse papel é tão importante nas organizações. Eu acho que a gente vai entrar no bloco antes. Porque, do meu ponto de vista, ser designer hoje é ser alguém que é apaixonado por resolver problemas. Claro que a gente vai reduzir isso ao corporativo e, eventualmente, para uma linha de negócio, né? Um mercado específico. Mas, como a gente está nesse lugar do início, da concepção de como é que a gente começa um novo modelo de negócio, um novo produto, o designer tem que ser esse questionador que consegue colocar na mesa ali a problemática e fazer os questionamentos de impacto. Então, assim, legal, a gente está buscando uma oportunidade, a gente está buscando mais conversão, a gente está buscando mais receita, mas tem um contexto importante da sociedade que precisa ser considerada. Não dá para só olhar para a centralidade do usuário mais, né? A gente tem que expandir, tem que ter o zoom out e olhar para a estratégia daquela empresa e como ela está posicionada. Porque se ela não tiver uma agenda orientada à governança corporativa ESG, talvez em muito pouco tempo, ou ela não consiga investimento, ou ela começa a perder valor porque o modelo de consumo vem mudando, né? Sim. A gente está falando de novas gerações que estão cada vez mais... olham cada vez mais para isso, fazem escolhas mais conscientes, cada vez mais conscientes. O consumo está cada vez mais consciente, né? Alimentação, vestimenta, né? Eu tenho um pouco de dúvida em relação a isso. Eu também tenho. Eu costumo dizer que talvez eu seja um pouco ingênuo até. Mas tem estudos que mostram que a população, no geral, acredita muito mais no setor privado quando tem mais sustentabilidade do que nos governos. Então, eventualmente, o olhar vai ser para a marca, né? E não é só uma classe que... E pelo contrário, não é a classe alta que está olhando para isso. É a classe que precisa fazer escolha. Então, já que eu vou escolher, então eu vou olhar para marcas que estão olhando para impacto ambiental e social. A gente não pode desconsiderar, porque tem dinheiro na mesa. Mas a maior parte tem consumo para isso, entendeu? Para esse lugar. Sim, mas a maior parte das vezes eu tenho entrado no mercado e encontrado cada vez mais produtos tipo chocolate, tipo café. E não propriamente café, não propriamente chocolate, não propriamente o produto que era, entendeu? Eu acho que eu queria colocar uma polêmica, levantar uma polêmica. Mas você está mais atento ao rótulo. Entendeu? E eu acho que é isso as pessoas estão cada vez mais atentas. Então, assim, eu acho que você está certa, porque é mais consciente nesse sentido. Eu não compro, porque, cara, não é mais o produto que era, entendeu? Já era ruim por ser industrializado, né? Mas agora continua, agrava porque você estava comprando algo que era, sei lá, de chocolate. Agora não é mais chocolate, sabor chocolate. Né? Tudo hoje é artificial.
E eu tô, sim, de fato, mais atento. Então, é consciente por esse lado, mas a massa não é, né? A E a não é. massa vai indo também, né? E tem uma questão de poder aquisitivo, Sim. de fazer escolhas, né? Sim. E eu vou levantar uma polêmica aqui. Quando acho que um país ou as empresas, está todo mundo indo bem, acho que o tema vem muito a favor e vamos colocar dinheiro, vamos investir em ESG. Mas quando você entra numa crise econômica no país, o quanto que isso dá? E essa pauta continua em voga ali, porque acho que todo mundo está correndo ali e está muito claro, assim, principalmente nos Estados Unidos, todo mundo voltando para o presencial, porque buscando produtividade, que tá as empresas entrando em crise, né? E aqui no Brasil, uma série de empresas morrendo aí. O quanto que esse tema vale quando a gente entra num cenário econômico desafiador aí, que a empresa precisa muito mais pensar em produzir do que efetivamente... Eu te complemento, assim, ir na prateleira e você ter um produto mais barato que não possui a mesma relevância, mas o seu dinheiro só compra aquele, porque você está em crise. Então, são escolhas que às vezes dependem da influência mas financeira. Mas eu acho que o que ele está dizendo, né? eu vou fazer uma alusão aqui, quando as coisas estão bem, a gente dá valor. A gente pratica sessões de yoga com a galinha. Exatamente. Quando a coisa tá ruim, a gente só quer os ovos e depois talvez a gente lembre de perguntar como é que tá a galinha. Acho que é isso que você tá colocando lá. Exatamente. É uma visão curto-prazista, de Total, novo. não. Eu não tô olhando para a perenidade do negócio, para sustentabilidade, eu tenho que entregar meu próximo trimestre e não meu planejamento estratégico que eventualmente tem um pouco mais de espaço ali, de tempo. Então, eu concordo com você, acho que tem esse lugar. Mas eu também acredito que dentro desse cenário, onde a gente tem uma corrida contra o tempo, uma tecnologia, uma tecnologia que está evoluindo muito rapidamente, a gente está vendo o quanto isso é rápido. E que é onde também está toda a grana. A gente pensar onde está a grana, está nesse lugar. E eles têm esse desafio, que é o desafio que tem um impacto enorme, né? Um impacto global de como é que eu gero mais energia para processamento de dados, para resfriamento de data centers, etc. Esses caras são os caras que vão buscar fontes naturais. A gente já tem os principais compradores de terras naturais, que terras ainda não exploradas ou que tenha fonte de água. São os caras da inteligência artificial. Então, tem um lugar que se a gente... GPT comprando fazenda, né? Exatamente. Se a gente tivesse toda a inteligência... É um bom motivo, né? Explicar para o público. Porque estão comprando essas fazendas porque é uma fonte natural ali de energia para suprir esses equipamentos, né? A água, né? Que Enquanto o ESG está no papel ali, Sim. e o quanto é prática de verdade. Essa é a questão. Isso mesmo. Mesmo a China, né, com esse projeto de data centers sendo submersos no oceano. Legal, estou falando de uma fonte renovável de resfriamento. Cara, ninguém sabe qual é o impacto disso naquele ecossistema. Nunca ninguém fez isso antes. Sim. Então, assim, por um lado... E a gente sabe que não é legal esquentar as águas dos oceanos, porque a gente tem várias geleiras que já... Uma coisa é um data center. Imagine milhares de data centers. Se todo mundo migrar. Então, assim... Por que eu estou falando isso, né? E voltando à pergunta, qual é o papel do design hoje? A diretiva de ecodesign da União Europeia tem um dado que ela é bem alarmante, assim, que 80% dos problemas de sustentabilidade do mundo acontecem na etapa de design. Então, 80% da problemática toda está nessa etapa. Então, o problema está no nosso colo. Caramba, que bucha. Que é na etapa de... Porque, assim, o lixo é um erro de design. Claro. Né? Sem falar de outros problemas de impacto social, por exemplo. A gente vive a era das bets. As pessoas que estão se endividando, perdendo seus patrimônios, porque a gente está indo para um lugar da dopamina e do vício ao jogo que tem um impacto social absurdo. Estamos falando, mas regulamentou só 100, etc. Cara, não resolve nada. Tem famílias perdendo tudo. Sim. E o dinheiro concentrando nas mãos de poucos, né? Exato. Regulamentado gera imposto, né? É só isso. Então, assim, no final, eu já recebi
a retórica disso, assim, Bárbara, eu sou designer e eu trabalho numa Bet e eu tenho boleto para pagar. Justamente. E assim, acolho, né, tá tudo certo, eu também, né, preciso trabalhar, assim como todos nós, mas acho que a gente, como estamos nessa etapa de concepção, a gente precisa trazer para a mesa a questão de impacto social e ambiental e não usar tudo que a gente sabe, porque a gente sabe muito sobre comportamento humano, como induzir no processo de clica mais rápido, de decide mais rápido. Como é que a gente usa menos isso que a gente chama de dark partners do design, sabe? E põe um pouco mais de consciência no caminho ali, né? Manter-se ético, não? Exatamente. Agora, como líder dessa frente, né, defensora do ESG, o que você acredita que seja aí o pilar mais complexo dessa cadeia, né? O social, o ambiental, governamental. O que você atribui, né, como líder dessa frente, como o mais desafiador, né, para você? O desafio, eu acho que é fazer essa conexão e articular para que o pensamento não seja tão curto-prazista. Não é trivial essa conversa, principalmente se ela não está no olho da estratégia e no momento adequado. Eventualmente, esse assunto pode ser abafado, silêncio. É legal, mas é legal, né? Já que 80% do problema é do design, não é do CEO, né? Exatamente, entendeu? Então, acho que o maior desafio está nessa articulação e como é que você consegue ter uma conversa que ela está ligada ao bolso. Porque você falar, é importante, porque olha a sociedade, não, porque olha o ecossistema, não, porque... Esse discurso não vende, é onde está o ROI. É onde está o ROI. Mas, eventualmente, nessa agenda é dizer, cara, você é uma empresa de... Se estamos, por exemplo, numa empresa de capital aberto ou se estamos numa empresa que precisa de investidores. A gente tem que falar da linguagem, falar na mesma linguagem. Sim. Exato. Então, assim, cara, você tem um compromisso, você tem uma agenda SG e a gente precisa fazer uma conversa aqui importante, porque eventualmente você vai precisar... Eventualmente não, você vai precisar fazer o seu reporte e você vai precisar falar das suas ações. Sim, de impacto social e ambiental. A gente vem trabalhando... Não só de negócios, né? Então, fazer essa conexão é bem importante. A gente vem trabalhando muito com a mentalidade das pessoas também, né? Para que a gente conecte essa mentalidade com o propósito. Porque a pauta ela pode ser levantada, mas se a mentalidade não for transformada e se ela não se conectar com o propósito, nada vai valer a pena. Vão trocar realmente o propósito por dinheiro e aí a gente sabe que, obviamente, todas as empresas sobrevivem com as vendas, com o dinheiro, com o lucro, mas a gente tem que equilibrar a balança. Senão a gente só visa o bem próprio, né? O benefício próprio, na verdade, né? E pensar que a gente não está falando com as pessoas da nossa idade, né? Então, os nossos... A geração Z que vem aí, vem num lugar muito mais questionador, que faz escolhas mais conscientes, que eventualmente fala, não vou mais consumir. Né? A gente vê comportamentos acontecendo que não vou mais... eu vi... Putz, eu não vou ter dados aqui que eu queria, mas eu contar uma história, né? Que tem um perfil que já está voltando para os feature phones, porque, assim, eu não quero mais usar tela. Eu estou num nível de esgotamento... Caramba. Que eu quero um telefone que só toque e eu possa atender a uma ligação. Dos antigos. Geração Z. Geração Z. Que legal. Agora, você acha que talvez não seja aí, não seja nessa geração, na geração futura, a solução para a gente ter força de um público que exige um posicionamento não tão imediatista das empresas? Sim, totalmente. Quando a gente tem um estudo que foi feito pela PwC, se eu não salvo engano. Quando a gente fala salvo engano, a gente pode falar qualquer besteira depois, né? Salvo engano. Mas acho que foi pela Locomotiva, junto com a PwC, que estudou classe C, D e E, e com esse recorte de geração Z, para entender escolhas de marca. Então, assim, mais de 50% já optam por marcas que têm compromisso com uma agenda ESG, seja porque não faz testes em animais, mas
mas que olha e vai atrás, entra nas comunidades para saber se aquilo é real. E mais de 80% já deixou de comprar uma marca porque não tinha um compromisso claro. Então, assim, por isso, essa linguagem de estar conectada com o negócio, de conseguir projetar um impacto, né? Falar, olha, você vai perder uma camada importante. E é uma camada, né, que vai começar a ter cada vez mais renda, né? Porque sai daquele período também do universitário e passa a estar no mercado de trabalho, que sua marca vai ficar para trás, né? Então, sim, é meio esperançoso da nossa parte falar, né? Será que não é a próxima geração? A gente sempre deixa para a próxima geração, né? A gente sempre passa o bastão. Mas eu acho que é uma geração muito mais consciente, com certeza. Boa. Agora, Bárbara, se você pudesse deixar uma mensagem para quem quer gerar impacto real com o seu trabalho, qual seria? Vem fazer um curso comigo. Venceu o e-book. Já faz o merchan, Tô brincando. A gente está indo para a reta final desse episódio, né? Um episódio riquíssimo aqui de conhecimento, de experiências, né? Mas a gente sempre deixa essa mensagem para o público, né? Que nos acompanha. Dica de livro, podcast, pode ser o Mundo da Lua, tá? Sim. Filmes que você gostaria de compartilhar com a galera aqui para que a gente possa continuar crescendo com o conhecimento, né? A evolução das pessoas. Olha, eu acho que eu poderia citar vários livros aqui de autoconhecimento. Mas eu acho que tem um caminho de medite, assim, busque técnicas contemplativas, ainda mais a gente que está o tempo todo na tela, a gente está sempre, né, muito sobrecarregado de informação, esses momentos de pausa são fundamentais. Você fala, meditação não é para mim, é respirar fundo e pôr o pé na grama. Esse eu acho que é um... Eu costumo... Eu gosto muito do programa Roda Viva com Marcelo Gleiser, que ele fala como é que eu, indivíduo, posso fazer a diferença, né? Porque a gente sempre espera esse paternalismo de um presidente, de alguém que vai resolver. Alguém que faça por mim, né? Alguém que faça por mim. Fala, gente, mas eu separar meu lixo não vai resolver o problema do lixo no mundo. Vai. Se todo mundo fizer um pouquinho. Começa aí, né? E ele fala, né, que quando você reduz, né, pensa no menos, isso já ajuda muito. E quando você põe o pé na grama, tá numa pracinha na esquina de casa e observa com essa lente do ecossistema, você começa a se conectar com isso, porque você vai ver uma vida inteira acontecendo num simples formigueiro no pé de uma árvore, e como as coisas estão muito conectadas, e você começa a abrir um pouco essa consciência da nossa interdependência, né? Da nossa coexistência. Porque a gente está aqui, pisando no concreto, numa sala fechada, nas telas, a gente se desconecta muito facilmente da nossa humanidade, que é pertencente à vida da Terra, assim. Então, a gente não é o topo da cadeia, nem pensar. Verdade. Então, se conectar com o ecossistema, mesmo que seja pisando na grama da pracinha, com esse olhar, já muda muita coisa. Boa. Show! Sim. Pessoal, estivemos aqui com a fantástica Bárbara Vilar. Se vocês puderem, compartilhem esse episódio. Sigam a gente nas redes sociais. Estamos voltando para a Terra do Mundo da Lua, né? Conhecemos aqui um pouco mais sobre a vida e a trajetória profissional da Bárbara. Agradecemos muito você ter aceito aí o convite, né? O desafio de participar com esse papo aqui. Eu que agradeço, foi um prazerzaço. O nome do podcast me ajudou aí a transcender os assuntos, então estou muito feliz. Falei tudo que eu queria. Muito bom. Muito bom. Obrigado. Obrigada. Valeu, galera. Valeu, galera. Valeu, Sérgio!